Segunda parte, no Brasil. Capítulo 1. Casamento de almas. Parte A. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A passagem do tempo é inexorável. No mundo espiritual, os participantes do drama vivido em Portugal se reuniram com o propósito de delinear novos planos. Tutores espirituais e tutelados palmilhariam novas trilhas em busca da redenção. Nem todos reencarnariam no mesmo setor de atividades, mas acompanharemos alguns de nossos personagens e os reencontraremos em uma nova etapa terrena, reencarnados na pátria do Cruzeiro do Sul. Estamos na sede do Império do Brasil. O jovem imperador D. Pedro II, através de hábeis negociações, havia pacificado muitos revoltosos que disseminavam a ideia do separatismo e a unidade nacional fora fortalecida. O magistrado Eusébio de Queiroz elaborou a lei que proibia o tráfico negreiro, e tal dispositivo legal marcou o início de ações efetivas que culminariam 3 décadas depois na definitiva abolição da escravatura. A ambição e a cobiça de muitos na defesa dos interesses que lhes eram próprios provocavam abalos periódicos. Alternavam-se os ciclos de paz e conflitos, enquanto pequenos grupos ou idealistas solitários travavam verdadeiras batalhas em busca da edificação de instituições que assegurassem direitos e deveres de forma mais igualitária. Rio de Janeiro. Um olhar sobre um dos cenários mais belos da Terra, e o espectador é invadido pelo sentimento de reverência, mesmo que involuntária, ao autor divino. Esculpidas por mãos indescritivelmente hábeis, viam-se as montanhas como se fossem sentinelas a velar pela deslumbrante paisagem, ora em ondulações suaves cobertas pelo manto verde intenso da mata dos trópicos, ora erguendo rumo ao infinito em pontiagudas estruturas de granito. No amplo horizonte era possível ver o infinito abraço do céu e do oceano. As águas, a encresparem-se sob o vento quente, traziam a maré a beijar a fina e macia areia branca da praia. Formoso casario, quase todo branco, debruçava-se rumo ao Atlântico. As aves de cores vibrantes e belos gorjeios acompanhavam a melodia do lugar e embalavam a exótica sinfonia de vozes que expressavam os variados sotaques agregados ao português, às vezes falado com forte acento do italiano, do francês, do espanhol, de variados dialetos da África e palavras oriundas do tupi. Eram mercadores, colonos, fidalgos, nobres e escravos. Eram as diversas raças contribuindo para a formação de um povo fraterno e generoso. A primavera do ano de 1852 oferecia noites mornas embaladas pelo canto das cigarras. Naquele tempo, havia um elegante casarão colonial construído em uma pequena eminência do terreno. Das amplas varandas que o ladeavam, era possível sentir o vento brando que soprava da amplidão da Baía da Guanabara e agitava as flores do jardim, fazendo recender o perfume de açucena. Para a família que ali vivia, a noite era de festa. O comendador Duarte Lira Brandão e a esposa Dona Maria do Céu, distintos fidalgos portugueses, reuniam os 6 filhos, as noras e netos, para celebrar a conquista da saúde do patriarca Duarte após longa enfermidade. Dona Maria do Céu e os filhos
recorreram a inúmeros e infrutíferos tratamentos. Mas, ao fim de longo tempo de apreensões, obtiveram sucesso ao buscar o auxílio de um médico espanhol recém-chegado ao Brasil. O médico, de fala mansa e prudente, logo conquistou a confiança de todos. Terna amizade nasceu durante o tratamento prolongado e as demoradas conversas durante as visitas do facultativo. Por esse motivo, o Dr. Miguel Ferraz, acompanhado da neta Anita, ali compareceram como convidados especiais. A luz proveniente das velas dispostas em inúmeros candelabros projetava feérica luminosidade sobre a toalha ricamente bordada. Refletia na porcelana e na prata dos talheres simetricamente dispostos. Dona Maria do Céu, muito satisfeita, olhava a família reunida em torno da mesa longa do jantar. Entre os membros do numeroso clã estava Leopoldo, o filho mais novo de Dona Maria e o único solteiro. Possuía fartos cabelos escuros ondulados, a tez levemente morena, herança dos povos ibéricos, era emoldurada pela barba e bigode aparados à moda da época. O rosto, que exibia traços de uma beleza ímpar, fazia o observador que nele fixasse o olhar facilmente reconhecer o tipo de cuidado dos ricos fidalgos portugueses. Quando o pai adoeceu, coube a ele ir à residência do Dr. Ferraz, no bairro de Santa Teresa, buscá-lo para que pudesse visitar o doente. Inesperadamente, ao ser atendido, viu-se diante de encantadora jovem que lhe cativou as atenções. Era Anita, a neta do médico. Durante o jantar, ao contemplá-la do outro lado da mesa, ignorava o burburinho da conversa e discretamente observava-lhe o rosto. Ainda que ela sorrisse, havia um véu de tristeza a sombrear-lhe as delicadas feições e, pela primeira vez, além da admiração pela beleza de uma moça, Leopoldo sentia algo como uma ternura quase dolorosa a lhe despertar uma forte vontade de protegê-la. Anita percebeu ser o alvo dos insistentes olhares e timidamente manteve-se em silêncio, olhos baixos, ocultando as fortes impressões que ele lhe causava, pois, embora o conhecesse há pouco tempo, seu coração lhe confidenciava ser ele alguém familiar. Após a refeição, Leopoldo aguardou um momento em que a supôs sozinha e aproximou-se perguntando com inflexão gentil: Anita, qual é a sua impressão sobre o Brasil? Conheço apenas o Rio de Janeiro. Eu e Marion ainda nos ressentimos do calor, mas para nós o clima diferente é amenizado pelas belezas deslumbrantes da cidade. Só então Leopoldo observou mais detidamente a presença da mulher que permanecia sentada mais adiante, de olhos fixos e vigilantes sobre Anita. Lembrou-se que o Dr. Miguel havia mencionado a presença de uma preceptora francesa. Voltou a olhar para Anita e continuou com afabilidade. Através de seu avô, soubemos que viveram na Espanha e Portugal. Você sente mais saudades de Lisboa ou Sevilha? De nenhuma delas. Passei os últimos 2 anos estudando em Paris, vivia em um internato para moças e não mais retornei à península. Leopoldo soubera que após a trágica morte dos pais e da única irmã, Anita e o avô resolveram viver no Brasil, a fim de recomeçar a vida longe do passado doloroso. Diante da triste inflexão que acompanhou a resposta sucinta, Leopoldo, desejoso de conquistar a amizade e confiança da jovem, falou em tom confessional. Passei uma longa temporada de estudos em Portugal. Lisboa é muito bela, mas as ruas e antigos monumentos, longe de encantar-me, causavam estranho mal-estar,
como se a qualquer tempo algo horrível fosse acontecer. Ainda é inexplicável para mim o que lá senti. Acabei transferindo-me para Coimbra. Ao ouvir tal alusão, a jovem pela primeira vez o olhou fixamente. Por alguns segundos, entreolharam-se, compartilharam o entendimento próprio daqueles que respiram a mesma sintonia mental. As misteriosas vibrações que os envolviam estavam impregnadas de reminiscências, trazendo a nostalgia de um passado oculto nas dobras do tempo e a alegria do reencontro. Leopoldo passou a descrever as aventuras do tempo em que estudou na Universidade de Coimbra. As narrativas cômicas arrancaram alguns sorrisos da moça. Leopoldo teve a sensação de que aquele riso era música e nenhuma estrela possuía brilho mais cintilante que aqueles olhos. Desde que chegara de Portugal, ele evitava festas repletas de mães ansiosas para casar as filhas. Tornara-se perito em esquivar-se do constante assédio das cunhadas e da própria mãe, que insistiam na urgente tarefa de arranjar-lhe uma noiva. No entanto, contrariando a conduta mantida nos últimos 2 anos, uma semana após este jantar, solicitou à mãe que o acompanhasse nas primeiras visitas à casa de Anita. Em troca, recebeu um olhar triunfante da genitora e ignorou-o sem nada dizer sobre a aparente conclusão de que ele finalmente sucumbira aos planos de construir uma família. Os laços entre as duas famílias se estreitaram, garantindo confiança de Miguel Ferraz, e logo eles eram vistos a passear pelas praias e jardins do Rio de Janeiro, como convinha aos costumes, nunca a sós. Marion era uma dama de companhia assídua, sem jamais abandonar a função. Aferrava-se com insistência na manutenção dos hábitos parisienses. Mesmo naquelas tardes em que o clima carioca atingia altas temperaturas, ela permanecia muito empertigada em seus pesados trajes europeus. Sob o sol escaldante, envergava uma delicada sombrinha de seda e renda, e ao se deparar com os servos de torso nu e cesto na cabeça, levava um minúsculo lencinho aos olhos. Vez ou outra, falava das impressões sobre o novo continente, embora disposta a desdizer-se de qualquer crítica que contrariasse Anita. Leopoldo logo identificou que a preceptora padecia de uma ânsia atroz de controlar a pupila, o que a impelia a elaborar sutis manobras em primorosas técnicas de manipulação, fato que levava Anita a esquivar-se delicadamente e ao fim realizar as próprias vontades. Andavam pelas praias de largas faixas de areia e pelos jardins. Descobriam pitorescos recantos, em algumas ocasiões, à noite, participavam de alguns saraus nos salões repletos daqueles que tudo faziam para participar da vida social na corte imperial. Leopoldo alegrava-se com o contentamento de Anita. A graça ingênua e cativante, expressa em encantadoras maneiras, deixava transparecer uma personalidade vibrante. Em uma das visitas em sua casa, vira algumas telas que exibiam retratos da família. Deduzira que ela herdara do pai espanhol, originário da região da Andaluzia, os olhos negros, muito expressivos, e os cabelos escuros e brilhantes, que contrastavam com a face alva de delicadas feições. Leopoldo achava muito exótico uma jovem não falar de assuntos piedosos ou da última moda dos salões. Discutiam literatura, música e história, e ela tratava de tais temas defendendo sua opinião com muito brilhantismo. Observava a doçura, o devotamento com que tratava o avôzinho e encantava-se com tudo que se referia a ela. Leopoldo sentia-se docemente aprisionado por tal encantamento. Não mais atendia aos convites dos amigos para as noites de boemia,
que agora lhe pareciam intermináveis e enfadonhas. Passou a demonstrar mais interesse pelos negócios do pai e assumiu de vez a parte do quinhão da herança que lhe coubera em partilha. O comendador Duarte, por sua vez, regozijava-se por finalmente ver o filho seguir-lhe os passos e administrar a fazenda com um rebanho de bois e um lote de escravos que herdara. Durante a longa luta para reaver a saúde, considerou a brevidade da vida e antecipou parte da divisão dos bens entre os filhos. O fato de vê-los assumir o controle da própria vida era um alento, pois desobrigava-o da administração de inúmeras propriedades, tarefa que lhe requisitara esforços hercúleos durante toda a vida. Incomodavam-no as preocupações com o filho mais novo, que até então vivera aliado dos negócios assíduos em festas. Sabia que o dinheiro e a beleza física eram grandes atrativos, e não o agradava saber que o filho pudesse ser alvo de um casamento por interesses escusos ou ser influenciado pelos falsos amigos que o bajulavam em troca de favores. Mas, ainda que a mudança de hábitos do filho o acalmasse, a aproximação com a neta de Miguel o fazia preocupar-se. Com receio, acompanhava as demais alterações de comportamento. Até então, o filho nada dissera, mas adivinhara que, entre ele e a moça recém-chegada da Europa, iniciava um romance. Durante alguns minutos do dia, punha-se a refletir porque o súbito interesse pela jovem, quase desconhecida, se antes recusara tantas candidatas que contavam com a aprovação dele mesmo e de toda a família?